Gostaria de, nesta noite, falar acerca de um assunto que eu tenho certeza de que você aprecia muito. Se eu perguntar para você qual é a porção da Bíblia que você mais gosta, eu não tenho dúvida de que você irá dizer que são as promessas de Deus. As promessas, é isso mesmo. As promessas que nós encontramos na palavra de Deus. Eu me lembro quando eu era criança, na casa dos meus pais, em cada culto de pôr do sol, de sexta-feira, nós tínhamos aquela caixinha, onde era passada de mão em mão, e ali nós tirávamos um papelzinho com uma promessa, e ali naquela promessa continha palavras maravilhosas, e nós nos deleitávamos nas promessas divinas. Você sabia que em toda a Bíblia existem cerca de mais de 4.700 promessas feitas por Deus ao homem? Há mais de 290 promessas feitas pelo homem a Deus. Nós encontramos também cerca de 28 promessas feitas pelos anjos. É isso mesmo. Há até promessas do inimigo, não são muitas, mas ele fez ali algumas promessas. É bem verdade que nós não daremos atenção, tampouco consideraremos as suas promessas, mas ele fez ali também. O fato é que em toda a Bíblia nós encontramos muitas promessas. O capítulo da Bíblia que contém o maior número de promessas é o capítulo 28 de Deuteronômio, onde nós temos ali o contexto das bênçãos e maldições. Nós temos muitas promessas feitas ao povo de Israel, promessas estas de bênçãos, caso o povo obedecesse, seguisse os termos da aliança do Senhor. Os Salmos, sem dúvida alguma, é o livro que contém o maior número de promessas na Bíblia. Se pegarmos, por exemplo, o Salmo 37, quase todo ele é composto por promessas. O que podemos falar acerca das promessas de Deus? As suas promessas são infalíveis. Quando você tem uma promessa de Deus, você tem uma garantia. Porque um dos atributos do Senhor é a sua fidelidade. Ele é fiel à sua palavra, Ele é fiel às suas promessas. As promessas de Deus e realidade são a mesma coisa, e é por isso que nós precisamos nos apropriar das promessas divinas. Conhecer mais a Deus faz toda a diferença, porque à medida que nós conhecemos a Deus, nós passamos a confiar mais nele. Através das suas promessas, nós desenvolvemos a nossa confiança em Deus. Ele se revelou a nós através da criação, através de sua palavra. E é por isso que nós precisamos conhecê-lo mais e mais. E à medida que nós conhecemos, nós passamos a confiar mais nas suas promessas. E eu quero convidar você nesta noite de domingo a estudar comigo o Salmo 57. Você sabe que o Salmo 57, para fins didáticos aqui, eu o dividi. Na verdade, nós seguimos as sugestões de alguns teólogos, comentaristas acerca deste tema, e a gente pode dividi-lo em 4 partes para entendermos um pouquinho o Salmo 57. A primeira está nos versículos 4 e 6, é o motivo da angústia de Davi. A segunda parte do Salmo é a petição de Davi. A terceira parte, ele fala da proteção de Deus e do seu livramento. E a última parte, Davi termina com um louvor. Mas qual o contexto deste salmo, queridos? O enredo aqui é que Davi, ele está sendo perseguido por Saul. E ele se esconde então em uma caverna.
na cidade, nas proximidades de Adulão. Por isso a caverna é chamada de Caverna de Adulão. Esta cidade ficava nas regiões onde havia muitas grutas, muitas cavernas, e ali Davi se esconde de Saul, e ele escreve este salmo enquanto fugia do rei Saul. Quanto tempo passou para Davi escrever este salmo? Se nós recapitularmos um pouquinho a história, nós vamos chegar lá em 1 Samuel capítulo 16. E você conhece muito bem a história. Davi, um dos mais novos dos filhos de um pai que tinha uma família muito grande, chamado Jessé. Deus envia Samuel para que este ungisse, escolhesse um novo rei para Israel. Davi então é separado, é ungido. E então Davi, certa ocasião, depois ele faz uma obediência, né? Ele obedece ao seu pai e envia comida para os seus irmãos que estão na batalha. Quando ele chega lá, ele é surpreendido com um grande gigante, o gigante Golias, que durante 40 dias ele ameaça o povo de Israel, o exército do povo de Israel. Davi então, ele não se contém, ele não aceita aquelas ameaças, aquelas intimidações, e ele vai enfrentar o Golias em nome do Senhor, vai até o ribeiro, junta 5 pedrinhas e enfrenta aquele gigante, o inimigo, pelo poder de Deus. Davi vence, e ao retornar agora, ele é aclamado. As mulheres entoam louvores ali, aclamando Davi. E elas dizem: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E isso faz com que o coração de Saul desenvolva um ciúme muito grande por Davi. E ele então, a partir daquele momento, ele desenvolve um ódio cada vez mais crescente para com Davi. Davi então tem que fugir, Davi tem que se esconder sem ter culpa nenhuma. E quando nós nos deparamos aqui com este salmo, nós começamos a ver um pouquinho da sua dor, da sua aflição, da sua angústia. Você não pode se esquecer ao ler este salmo que Davi está lutando pela sua sobrevivência. Qual é o tema principal deste salmo, queridos? O salmo fala em confiar em Deus. É importante que você entenda muito bem isso. Davi precisa aprender a confiar em Deus. O salmo fala dos atributos divinos, da grandeza de Deus, da sua fidelidade, fala da sua misericórdia. O salmo fala de que Deus deve ser o nosso refúgio, queridos. Davi está enfrentando uma das suas maiores crises. Você consegue imaginar ele ter que sair lá da casa dos seus pais, do aconchego ali da família, da proteção, e agora o rei que o havia adotado como filho, agora passa a persegui-lo. Davi não tem recursos, não tem saída, está encurralado. E Davi vai mostrar então neste salmo que a única solução é Deus. A única solução é Deus. Mas eu convido você a lermos juntos aqui alguns versos deste salmo. Ele começa dizendo no verso 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Sabe, queridos, quando você quer dar uma ênfase em alguma escrita, quando você quer enfatizar algo, nós utilizamos alguns recursos, não é verdade? Na fala a gente usa o superlativo, muitíssimo ou riquíssimo, né? Na escrita nós colocamos em negrito ou sublinhamos algo, mas na literatura hebraica é utilizado o recurso da repetição.
E a gente vê muito isso, tanto no hebraico quanto no grego, quando Jesus dizia, em verdade te digo, ele quer enfatizar algo, ele quer chamar a atenção do leitor, do ouvinte, para algo importante que ele vai dizer. E aqui Davi, ele começa a sua oração dizendo, Senhor, eu clamo pela tua misericórdia, o único recurso que eu tenho, a única condição que eu tenho é a tua misericórdia. A gente consegue também observar aqui, irmãos, a angústia. Eu não sei se você em algum momento da sua vida, em algum momento da sua vida você não conseguiu dizer as palavras que você havia pensado ou elaborado na oração, mas você ficou repetindo muitas vezes, Senhor, me ajuda, Senhor, Senhor, tenha misericórdia de mim. Esta é a oração de Davi. Ele clama pela misericórdia do Senhor. E o que é a misericórdia de Deus, queridos? A misericórdia de Deus é não dar a nós aquilo que nós merecemos. Eu vou repetir. Em que consiste a misericórdia de Deus? Não dar a nós aquilo que nós merecemos. Você consegue se lembrar do publicano quando ele vai ao templo e Jesus diz que ele retorna para casa justificado, ele retorna para casa alcançado por Deus, porque a oração dele é, Senhor, tenha misericórdia de mim. Quando nós vamos para Lamentações capítulo 3, verso 22, ali nos é dito que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos destruídos, porque elas se renovam a cada manhã em nossa vida. A oração ele continua e ele diz no verso 1, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo. Algo interessante aqui nos chama a atenção, queridos. Davi estava em uma caverna, preste atenção, ele estava em uma caverna, um lugar protegido, não é? Você sabe que normalmente as cavernas elas possuem uma entrada, e muitas vezes a entrada é estreita, então de uma certa forma Davi estava bem seguro ali, ele estava bem protegido. Quando a gente estuda um pouquinho a literatura, a história medieval, nós descobrimos que em muitos castelos, os monarcas diante de um perigo, diante de uma ameaça, eles fugiam para um local, para uma torre, o rei fugia ali com a sua guarda, e ali ele se protegia, para que o inimigo tivesse acesso ao rei, precisaria passar por um corredor muito estreito, um homem de cada vez, o que tornava fácil a sua proteção, ou pelo menos havia esperança de proteção, porque o inimigo podia ser numeroso, mas tinha que entrar de um por um, tamanha era a estratégia de proteção que o rei ele possuía. Davi estava nessa condição, mas é interessante, irmãos, que na oração ele não menciona nada sobre a caverna, nada sobre a estrutura que ele se encontra ali. Davi, será que ele estava sozinho, irmãos? Também não estava sozinho. Ele possuía um exército de cerca de 400 homens treinados por um dos maiores líderes, por um dos maiores guerreiros da época, mas ele também não menciona nada sobre o seu exército, sobre os seus guardas. Por que será, irmãos? Porque Davi desde muito cedo, ele havia aprendido a desconfiar-se de si mesmo e a confiar em Deus. Ele havia aprendido a confiar não nos seus recursos, não nas suas estratégias, não nas suas habilidades, mas ele havia aprendido a confiar em Deus, a depositar a sua confiança em Deus. E eu quero pedir a você, meu querido irmão e amigo que participa, que estuda a palavra conosco, desconfie, queridos, desconfie de suas habilidades,
desconfie de seus recursos e confie mais em Deus. Confie mais no Senhor. Ele é tudo aquilo que precisamos. E a última parte do verso 1 ele diz: eu vou continuar confiando em Deus, eu vou me abrigar nas sombras do Deus Altíssimo, até que passem as calamidades. Um texto bastante propício para o tempo que vivemos. Vivemos em tempos de calamidade. A receita bíblica, a orientação divina: aprenda a confiar em Deus. Descanse em suas asas. O seu abrigo tem que ser o Senhor. Ele precisa estar ao seu lado. Confie no Senhor. Mas no verso 2, irmãos, Davi ele diz assim: clamarei ao Senhor. Eu vou clamar ao Senhor. Davi usou a tribulação, Davi usou a provação para orar, para clamar. A crise, queridos, o sofrimento, a doença, elas possuem um propósito. O propósito de nos ensinar a dependermos mais de Deus. Caso contrário, tudo foi vão, tudo não serviu para nada. São nos momentos de dificuldade que nós aprendemos as mais preciosas lições para a nossa vida. As provações, as lutas e dificuldades precisam nos ensinar a dependermos mais do Senhor. É por isso que Jesus ele disse certa vez que nós precisamos ser como as crianças. Existem muitas coisas que a gente aprende das crianças, mas uma coisa que nos chama a atenção é que as crianças elas são totalmente dependentes de seus pais. Portanto, aqui, irmãos, nós encontramos um chamado para a oração, um chamado para a oração. A oração ela não pode ser simplesmente encarada como um dever do cristão, simplesmente. Eu não devo orar somente por orar, mas eu preciso na oração aprender a crer no Senhor. Às vezes nós temos dificuldades em crer, mas é no exercício da oração, é no tempo da presença de Deus, é que nós desenvolvemos a confiança nele. E eu pergunto para você nesta noite: quando foi a última vez que você clamou ao Senhor? Eu não estou dizendo aquela oração rápida, não é? Antes de comer, antes de dormir, mas quando foi que você passou tempo na presença de Deus? Sabe que o ser humano ele tem algumas características. Uma delas que nos chama a atenção é o fato dele sempre questionar a Deus. E é natural que isso aconteça, porque nós não conseguimos entender muitas coisas. É possível que em todo esse tempo de pandemia, de dificuldades, a gente tenha questionado muitas vezes a Deus. Ao olharmos para o cenário deste mundo, a violência, a maldade na terra, a injustiça, a dor, a morte, o sofrimento, corrupção, a gente olha para cima e pergunta: Senhor, até quando isso vai continuar? E as dúvidas vão surgindo, e nós começamos a questionar: Senhor, até quando? Até quando? Até onde a justiça? Quando é que vai acontecer? Quando é que o Senhor vai trazer a vingança? Porque o Senhor se cala? Ou porque o Senhor se esquece de mim? Como pode, Senhor, permitir tanta dor? E nós começamos a perguntar, a questionar. Onde está o Deus de Elias, né? Que de vez em quando se deixava ouvir. Quanto tempo vai demorar para o Senhor enviar o seu Espírito? Sabe, irmãos, a gente faz muitas perguntas, muitas dúvidas nós temos. Deus não impede o ser humano de questionar. Deus sempre abre espaço para o diálogo. Ele sempre nos permite que abramos o nosso coração de forma sincera. Mas eu quero dizer uma coisa para você, e preste bastante atenção. Você e eu precisamos também estar dispostos a ouvir a resposta de Deus.
Eu posso questionar, mas Deus tem o direito de responder, e eu preciso ouvir as suas respostas. Jesus, lá no Apocalipse, ele diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Será que Deus está indiferente? Será que Ele está de braços cruzados? Claro que não. Deus está respondendo, nós é que não estamos ouvindo, mas Ele sempre respondeu. E o que Ele nos responde, irmãos? Quem sabe Deus esteja dizendo para mim e para você hoje: como eu posso derramar o meu Espírito se os meus filhos não se voltam para mim? Onde estão os homens como Elias, que romperam o compromisso com o mundo, que foram fiéis a mim? Onde estão aqueles que lá em Babilônia preferiram ser queimados a ceder? Onde é que eles estão? Onde está aquele Daniel que me adorava, a santidade de José, mulheres consagradas como Esther? Onde são os sucessores de Josué? Deus está respondendo, irmãos, e Ele diz: ah, se meu povo, que usa o meu nome, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei, eu os responderei e trarei a cura. Eu vou abrir as janelas do céu e derramarei bênçãos sem medidas. Clame ao Senhor, passe tempo na presença dEle, desenvolva confiança nele. Saiba que Deus não está indiferente, Ele está respondendo, nós é que não estamos o ouvindo. O verso 4, irmãos, o verso 4 e o verso 6 fala acerca do inimigo. Davi enfrenta um inimigo, e ele diz assim: acha-se a minha alma entre ladrões, ávidos de devorar os filhos dos homens. O verso 6 diz: armaram rede aos meus passos, e a minha alma está abatida, abriram cova diante de mim. Irmãos, preste atenção, o inimigo, ele é real, o inimigo é voraz, o inimigo não tem piedade. É por isso que a nossa única proteção, o nosso único abrigo está no Senhor. Mas depois de clamar, depois de suplicar, depois de ter a certeza da presença de Deus na sua vida, Davi, ele diz, o verso 7, e eu quero chamar a atenção para este verso, nós estamos encerrando a mensagem. Ele diz assim: firme está o meu coração, o meu coração está firme no Senhor, por isso eu vou cantar louvores, entoarei louvores ao Senhor. Firme está o meu coração. E eu pergunto a você nesta noite: o seu coração está firme? O seu coração está firmado na rocha da salvação que é Cristo Jesus? Davi no Salmo 46 ele diz: o Senhor é meu refúgio e a minha fortaleza, por isso eu não temerei. E Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, amigo que nos assiste, talvez você tenha orado, talvez você tenha clamado, talvez você tenha suplicado por muitos e muitos dias, quem sabe não tenha obtido a resposta de maneira visível, de maneira clara, mas continue orando, continue suplicando, continue dependendo de Deus, porque Ele é a nossa fortaleza. Coração firme, irmãos. O que é um coração firme? É um coração que se apega às promessas do Senhor e não vacila entre a dúvida e a fé, mas permanece firme. No sentido original no hebraico aqui, irmãos, faz referência a um coração pronto, resoluto, um coração amadurecido, que contrasta a uma devoção vazia e superficial. Coração pronto. E o resultado disso, Davi termina o salmo louvando a Deus. E ele convida a todos, e ele diz aqui no versículo
9, renderei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Por isso, Senhor, seja exaltado acima dos céus, e toda a terra esplenda a tua glória. Atitude de adoração. Este é o resultado de permanecermos na presença de Deus. Não importa se você está na sua casa, não importa se você está impedido do principal local de adoração e de culto que nós temos, que é a igreja aqui, não importa. Você sempre terá uma atitude de adoração e de louvor quando você aprende a confiar nas promessas de Deus. E a primeira atitude de Davi, não importando as circunstâncias, era louvar e adorar o Senhor. Nesta noite, daqui a pouquinho nós vamos orar, para que você e eu possamos nos apropriar das promessas de Deus. Toma posse das promessas de Deus. Elas são reais, elas são verdadeiras. Deus nunca falha em suas promessas. Às vezes a resposta não vem como nós esperamos, ou no tempo que desejamos, mas vai chegar um dia que todas as promessas divinas se cumprirão, e Deus ele irá nos surpreender. Por isso vale a pena confiarmos nele. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, quantas lições importantes, quantas orientações que aprendemos no Salmo 57. A exemplo do nosso irmão Davi, que tinha suas lutas, tinha suas dificuldades, passava por momentos difíceis, mas aprendeu desde muito cedo a confiar em Ti, Senhor. E o nosso pedido nesta noite, Senhor, nos ensine a orar, nos ensine a confiarmos em Ti, nos ensine, Senhor, a depositarmos os nossos pesares, as nossas angústias, os nossos anseios em Tuas mãos. Quem sabe nesta noite há alguém sofrendo aqui, esteja com o coração aflito, angustiado, diante da dor, do sofrimento, da dúvida. Pai querido, seja para esta pessoa o abrigo, a sombra, a fortaleza que ela necessita, Senhor. Nos ampare, ó Pai, com os Teus braços poderosos e fraternais. E nos ensine, Senhor, a termos um coração firme, um coração pronto, amadurecido, firmado em Ti, Senhor. Continue conosco, dê-nos um restante de semana feliz em Tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.